Oi, meu nome é Ana Luísa. Oi, meu nome é Luciene. Oi, meu nome é Yara e esse é o Leva para Terapia, um podcast onde você encontra assuntos cotidianos sob a visão de 3 psicólogas. O tema de hoje é ansiedade. Meninas, conta um pouquinho a história de vocês sobre, ansiedade. Então, eu e a ansiedade, nosso relacionamento já está bem antigo. Eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Tá. Acho que para a gente tentar explicar um pouco para as pessoas é que a ansiedade em si é um sentimento nato do ser humano, né? Todos nós temos, que inclusive nos ajuda em determinadas situações, ela é necessária, né? Ela não existe só para causar sofrimento. O problema Só é para quando ela. atrapalhar. Isso. O problema é quando ela vem em grande quantidade, né? Quando ela se torna patológica, quando ela se torna um transtorno relativamente falando, né? Realmente falando. E aí eu sempre fui, né, uma pessoa mais elétrica, mais ansiosa e tal, mas até um certo período da minha vida eu conseguia lidar bem. Mas depois de um certo momento, acho que foi justamente quando eu comecei a entrar na adolescência, e aí eu acho que chega as pressões, né, as cobranças com isso, que foi quando eu de fato comecei a ter o transtorno da ansiedade, né? Ela começou a atrapalhar a minha vida. O primeiro sintoma que eu comecei a perceber ali, né, foi o estômago. Meu estômago é uma válvula de escape muito grande para minha ansiedade. Então, ou eu sempre não conseguia comer, ou eu comia exageradamente, e aí às vezes eu passava mal, né? Tinha muita ânsia, tanto é que eu passei muito tempo assim da minha adolescência fazendo vários exames, né? Que minha mãe muito preocupada, tem refluxo, tem gastrite, tem isso. E eu não tinha. Eu tive refluxo na infância, mas não teve nada a ver relacionado com a ansiedade. E eu não achava, e mesmo assim, né? Com essas vontades de vomitar, ou então não conseguia vomitar, com enjoo. E aí eu comecei a perceber que era justamente quando tinha alguma situação que poderia me deixar ansiosa, por exemplo, uma prova, falar em público, chegar perto de uma amiga, porque eu posso parecer muito extrovertida, mas eu tinha, hoje nem tanto, mas eu tinha muita dificuldade em fazer amizades, né? Eu tinha uma preocupação muito grande de assim, meu Deus, será que vão gostar de mim? Será que vai ser minha amiguinha? Será que eu vou ter essa amizade ou não? Então, toda vez que eu passava nessa situação, uma escola nova, ou então, entrei na aula de inglês, entrei na aula de natação, era sempre assim, eu comecei a associar, né, as crises, né, esses pequenos sintomas, com as situações. Então, eu roía minhas unhas, né, e isso foi até pouco tempo, inclusive, era uma coisa que eu ainda não consegui tirar. Hoje em dia, uma tática que eu uso é usar unhas de fibra, de gel, porque aí essas eu não como. Mas aí eu comecei a perceber, foi quando minha mãe também começou a perceber, e aí, né, na época, quando na adolescência a gente foi percebendo, a terapia eu acho que era algo muito distante, né? Por falta de informação, por tabus, né? Por receio, talvez meus pais tivessem, eu ainda era muito nova, nem sabia muito o que era isso, mas tentava, a médica, fui na médica, na pediatra, e na época a médica falou para me colocar em atividade física e tal, e aí até que me ajudou. Mas uma coisa que me ajudava bastante era ter minhas amizades, né? Isso me auxiliou demais, que é a famosa rede de apoio, né? E eu tenho tias também por coincidência, né, são duas, são psicólogas, e eram pessoas que eu converso até hoje, né? Mas conversava demais e tal, e eu tinha uma liberdade, a gente tinha uma intimidade muito grande, e elas me auxiliavam muito nisso. Quando eu fiquei mais velha, tal, aí foi quando eu tive acesso à terapia, comecei a fazer, onde eu realmente, de fato, recebi o meu diagnóstico, né? Eu tenho TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Fiz tratamento psiquiátrico durante bom tempo, tomando medicamento. Hoje eu estou sem medicamento já tem uns 8 meses, eu acho, mais ou menos, que não foi uma decisão que eu quis, não, né? Foi uma decisão junto com o meu psiquiatra, minha psicóloga e eu, né? A gente sempre trabalhando em conjunto, porque eu nunca tive problema também em tomar o remédio, foi algo que inclusive me auxiliou demais, então eu agradeço, né, a medicamento, a medicina. Mas meu psiquiatra, junto com a minha psicóloga, ele perguntou para mim, falou, vamos fazer um teste, eu acho que agora você já tem mais consciência, né, você já está tendo um autoconhecimento e tal, e eu acho que talvez seria interessante a gente tentar. E fui diminuindo, fui me adaptando, e hoje em dia eu tô sem e tô super bem.
né? É claro que não é nunca mais eu vou ter crise de ansiedade, eu tenho, mas eu já consigo, por exemplo, prever, né? Porque eu vou tendo, vou observando meus sintomas, eu já me conheço, então hoje em dia eu já consigo prever quando vai acontecer e tal, e aí eu já sei como eu faço para me ajudar, para me auxiliar, né? Então, tudo isso me ensinou, me ajudou a fazer com que eu ficasse sem o medicamento. Se for preciso, volto também, não é um problema, mas no Claro. momento estou bem, sem. E essa é a minha história, eu e a ansiedade. E vocês, meninos? Olha, eu nunca fui uma pessoa ansiosa. É claro que, como a Ana Luísa disse, a ansiedade é inerente à humanidade, né? É um estado de alerta, ela se prepara para uma possível resolução. O problema é quando não há nem algo algum que você precise resolver e você está sempre em estado de alerta. Isso rouba uma energia potencial sua. Eu nunca fui uma pessoa ansiosa, não era uma criança ansiosa, não, adolescente bem normal, com algumas crises da adolescência mesmo, mas tudo muito brando, assim. Na faculdade, eu conheci um pouco da ansiedade em alguns momentos, mas nada que me chegasse a ser disfuncional. E até hoje eu sigo mais ou menos assim, com dias um pouco mais ansiosos, geralmente à noite, quando eu tenho algo para resolver naquela semana, ou então algo que está, né, reservando um espaço muito grande ali na minha mente, eu fico um pouco mais ansiosa. Mas aí eu já percebo, eu falo, gente, eu estou um pouco mais ansiosa. Aí eu já faço alguns exercícios de respiração. Não é nada assim que chegou a tirar meu sono ou chegou a me atrapalhar durante a vida. Mas tem uma coisa sobre mim com a ansiedade e com as emoções no geral, que eu descobri assim na faculdade. Eu tinha uma leve percepção, mas na faculdade é que eu realmente entrei em contato com isso. Então, eu percebi que eu sou uma pessoa que somatiza. O que é somatizar? É quando o corpo expressa aquilo que está na mente, né? Então, eu tinha, como a Ana Luísa disse, quando eu estava um pouco mais ansiosa na faculdade, eu tinha crise de refluxo. Ficava lá 30 dias sofrendo com o refluxo e sem perceber direito que aquilo tinha a ver com a ansiedade. Em alguns momentos que me geraram mais estresse, eu me lembro que teve uma aula, inclusive, que eu saí da aula, que foi uma aula bem pesada, com assuntos bem pesados, mais práticos, e fui para a casa da Ana Luísa e eu tive dor no estômago e febre o tempo inteiro. Não sei se a Ana Luísa lembra. Lembro. E aí na outra semana, aí eu sarei, do nada. E na outra semana, após a mesma aula, eu tive novamente. Então, assim, eu percebi que a minha vivência com ansiedade é mais corpórea mesmo. Eu, às vezes, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas emoções, às vezes eu nem contato tanto, mas meu corpo contata aquilo. Meu corpo entra em contato com aquele estresse acumulado, com aquela ansiedade exacerbada, e aí ele me conta, né? Insônia, por exemplo, eu nunca tive, porém eu tenho crise de sonambulismo. Eu sou uma pessoa sonâmbula. Então, quando eu estou mais ansiosa, mais estressada, aquela semana inteira eu vou ter episódio de sonambulismo, eu tenho certeza. Então, a minha relação é muito essa, é muito corpórea. Mentalmente, emocionalmente, eu não entro tanto em contato, mas meu corpo contata e me conta. Olha só. Eu, assim como você, Yara, não tenho mais sensações corporais, né? Na adolescência, época de prova, essas coisas, eu tinha crises de enxaqueca fortíssimas, né, devido à ansiedade. Assim que ia chegando a época das provas, me dava crise de enxaqueca, né? Tive também gastrite nervosa por conta de ansiedade. Nunca cheguei a ter que tomar medicação por conta disso, porque eram sempre períodos, né?
aquele período da prova, assim que terminava, tudo sumia, não aparecia mais nada, eu não tinha mais nada, né? Recentemente, após a perda do meu pai, eu tive um pouco de ansiedade, mas aí já fui para o descontar na comida. Foi onde eu dei uma engordada, assim, num tempo muito curto, mas já consegui normalizar isso aí, né? A questão de atividade física me ajuda muito, né? E, como eu disse, são períodos, né? Conforme a gente vai ali processando aquilo, em mim vai acabando, não é uma coisa crônica, né? Mas eu percebo, assim, que quando eu tenho alguns episódios de ansiedade, eu tendo a procrastinação, sabe? Eu tenho Uhum. coisas a fazer, mas eu fico ali como se eu não tivesse nada para fazer. Eu sei que eu estou fugindo daquilo ali, porque aquilo ali está me causando um pouco de ansiedade, então eu vou deixando para depois, para não entrar em contato. Então, assim, é uma coisa que eu estou tentando trabalhar. Sim, a procrastinação é uma queixa frequente em quem sofre com ansiedade, né? Geralmente a gente gasta tanta energia se preparando que não sobra energia para fazer. Então, você fica tanto tempo pensando no que você tem que fazer, em como você vai fazer, em detalhes do que pode dar errado, se você fizer ou se você não fizer, que para a ação não sobra nada, não sobra nada para fazer. Mas é engraçado como a gente tem 3 pessoas e 3 vivências diferentes, né? Com a ansiedade. Eu me lembro que na adolescência e no início da faculdade é algo que eu dividia muito com a Ana Luísa também. Não sei se a gente já falou aqui, mas eu, Ana Luísa e Luciene nos conhecemos no início da faculdade e estamos até hoje, assim. Então, a gente dividiu muita coisa, né, menina? Foram várias Muita coisa. vivências. Então, eu sempre dividia isso com a Ana Luísa. A Ana Luísa me trazia alguma coisa assim, e ela falava, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo. E na minha mente era assim, gente, é só parar, sabe? Eu tão ficava fácil, indignada, né? que ela falava assim, mas amiga, é só É parar. só pensar em outra coisa. Mas não é. E assim, é algo que eu fui entendendo com o curso, né? Porque eu não tinha contato com a ansiedade, quando tinha, não era a mesma forma, porque ela não se mostra a mesma para todas as pessoas. Então, assim, eu tinha uma dificuldade de entender a mente ansiosa, assim. Então, a faculdade me ensinou muito a não ser o tipo de pessoa que acha que a ansiedade é uma escolha, porque não é. E hoje eu vejo que esse é um erro grande de quem convive com pessoas ansiosas, e até mesmo a própria pessoa ansiosa se cobrando de que pare de ter aqueles pensamentos intrusivos, de que pare de procrastinar, de que pare de sofrer ou de tremer quando vai fazer alguma coisa em público ou algo que ela já esperava há um tempo. Porque a gente tem uma ideia muito leiga de como é a ansiedade e como ela se manifesta nas pessoas, né? O fato de não enxergar, né, a doença ali, o transtorno em si, aí a gente pensa que não, mas nossa, que bobeira, né? É só um negocinho. Frescura, né? E assim, e é justamente essa diversificação, né, que torna a ansiedade um pouco mais complicada, né? Não só de entender, mas de lidar com ela. Porque tem aqueles sintomas clássicos, digamos assim, né? Que a grande maioria sente e tal, mas tem aqueles sintomas mascarados, tem aquelas maneiras às quais você nem tem noção que, de fato, na verdade, o que está fazendo você agir dessa maneira, você pensar dessa forma, você se comportar assim, nada mais é do que essa ansiedade, né? O medo, né, de ser visto em público, a necessidade de uma aprovação, o receio de o que estão pensando em mim, meu Deus, o que vão falar de mim, o que quer, tentar agradar todo mundo. Isso tudo também pode ser pensamentos causados justamente pela ansiedade.
E não é só a porque... fracasso, né? Também. Isso, exatamente. E aí a pessoa fica ali, né, num descontrole e fala, nossa, por que que eu sou assim? Por que que eu... E, na verdade, não procurar a causa certa para tratar, né? Então, eu falo que a ansiedade ela é muito malandrinha, que ela vem para a gente de diversas maneiras. Então, de fato, não é fácil, né, diagnosticar. A pessoa fala assim, nossa, ruim a unha, nossa, muito ansiosa. Não, gente, o buraco, mas é muito lá embaixo. É muito complicado. E sem contar que dentro ali do próprio transtorno de ansiedade tem vários outros, né? Que são subdivididos, né? Que cada um traz o seu receio diferente, né? O seu medo ali diferente, que também não é fácil. Porque medo também é normal. Agora, o medo que te paralisa, que é esse que você tem que dar mais atenção, né? Então, é tudo muito complicado, é tudo muito cheio de nuances ali, então tem que prestar bem atenção, tem que olhar direitinho mesmo e aprender, né? Igual a Yara trouxe. Ela não entendia, ela nunca me julgou. É o máximo que ela fazia, falar assim, mas amiga, né? Você não dá conta? Aí nunca me ajudou, muito pelo contrário. Mesmo sem entender, sempre me deu suporte da maneira que ela dava conta de dar e buscou conhecimento. Que eu acho que é o principal, é você buscar entender. Se eu não sei de algo, por que que eu vou dar palpite? Por que que eu vou julgar uma pessoa que está falando para mim que está sentindo isso? Então, eu vou buscar conhecer, vou buscar saber, vou buscar entender. Depois que eu buscar, aí sim, talvez eu possa começar a falar algo. Mas mesmo assim, né, como a Yara falou desde o início, é diferente para cada pessoa. Então, mesmo que eu entenda, eu até sinta o que eu sinto e o que eu vivo, a probabilidade de ser igual ou parecido com você é quase zero. Somos pessoas únicas, né? Somos seres individuais. Então, nossos sentimentos, nossas vivências também vão ser assim, né? Sim. Sim. Inclusive, tem pessoas que causam algo em si mesmo devido à ansiedade, né? Sim. O próprio arrancar o cabelo, tem gente que tem aquela, né, aquela mania de ficar puxando o fio. Aliás, tricotilomania. Isso, tricotilomania, exato. De ficar arrancando ali o seu cabelo é um sinal de ansiedade. Às vezes a pessoa nem sabe, fala, ah, não, eu tenho mania, mas de onde vem essa mania, né? Pessoas que ferem a pele quando estão em crise de ansiedade, né? Não se cortando com algo, né? Mas assim, às vezes eu tô aqui passando a unha no meu rosto, a hora que eu vejo, já feriu o meu rosto. E eu Eu nem já vi, tive nem pacientes percebi. que têm a unha grande, fazem assim, ó. E aí vai ficando E aperta. machucado aqui, ó. Vai apertando assim. O próprio bruxismo também, pessoas que sentem muita dor de cabeça ou muita dor aqui na região da arcada dentária, às vezes não percebem que pode estar relacionado, né, à ansiedade, a essa tensão de você ficar com os músculos tensionados, além de causar o dano na nossa dentição, a gente tem que descobrir de onde que vem, né? Eu tenho isso, não o bruxismo em si, né? Eu não ranjo os dentes, mas tem períodos que eu tô mais ansiosa que eu durmo mordendo. Quando eu acordo no outro dia, aqui tá doendo, sabe? Assim, a hora que você acorda que vai abrir a boca, você fala, nossa, tá difícil até para abrir a boca, sabe? Eu tenho um pouco isso. Há muito tempo eu já, graças a Deus, não tô tendo mais, mas assim, eu tinha bastante, sabe? De dormir mordendo, assim. Sim, e são ajustes que o nosso corpo faz para tentar aliviar de alguma forma, né? Nós na Gestalt, né, eu e Lu somos mais voltadas à Gestalt terapia, Ana Luísa comportamental, mas a gente usa um termo que é ajuste disfuncional, e a tricotilomania, morder as pelinhas do lábio, roer as unhas, são todas atividades que, enquanto você faz, mesmo que você não perceba, ela te traz um certo alívio daquela ansiedade. Mesmo que seja momentâneo, né? Sim, é uma tentativa de autoajuste. Porém, esse ajuste é disfuncional, né? Porque ele está te causando um dano, né? A curto prazo vai trazer um alívio, mas a longo prazo vai trazer um dano. Com certeza. A gente... Pode falar.
Não, eu ia falar que, além de tudo, sobre a gente falando das diferenças, a Lu trouxe, né, da atenção no queixo, o meu sonambulismo, a Ana Luísa, que tem uma história um pouco mais longa com a ansiedade, a gente não pode esquecer que as pessoas são multifacetárias, elas vêm de vivências diferentes, de famílias diferentes, criações diferentes, e a postura que a gente tem que ter, principalmente enquanto psicóloga, no nosso consultório, na nossa clínica, é de curiosidade, assim, de saber de onde vem, se é de uma insegurança extrema, se é de a crença do fracassado, que a gente chama, né? Se é de uma síndrome do impostor, de uma autoestima baixa. É bom a gente organizar a vivência da pessoa de forma a descobrir de onde surgiu. Às vezes a pessoa fala, não, eu sempre fui. E aí, em terapia, ela descobre que ela não sempre foi. Ou então, em terapia, ela descobre que ela sempre foi sim. Que a vivência dela sempre foi ansiosa e que talvez os pais são muito ansiosos e a família tem essa ansiedade disfuncional. Então, só para ressaltar aqui a importância de estar em processo terapêutico nesse momento, justamente para ter essa postura de curiosidade com a própria vida, saber Sim. onde, como e por quê e o que, né? Até para conseguir trazer o tratamento à tona, né? Porque como é que eu vou Sim. tratar uma coisa que eu nem sei de onde que veio, né? Uhum. Não tem como. Dentro da análise de comportamento, a gente faz a análise funcional, né? Que é a gente pegar o comportamento ali, que no caso tá fora dos eixos ali, né? Tá disfuncional naquele momento, né? Não tá dando certo na vida da pessoa naquele momento, e analisa ele, né? Que é fazer justamente isso que a Yara falou. É tentar identificar quando começou, como começou, o que estava acontecendo quando ele começou, o que origina ele desde então e tal, para aí sim a gente entender de fato a causa, para aí fazer o tratamento certo, né? Porque às vezes eu acho que as pessoas que não fazem terapia acham que é chegar lá, eu falo dos meus problemas e tá, fica E tranquilo, dá tá uns favorável. exercícios de ansiedade aí. E Só não é bem assim, né? Porque é claro também, que se for um problema imediato, é claro que iremos passar sim um exercício para com tratar ali um certeza. sintoma naquele momento. Mas e Os aí, a gente bastante. vai viver de step? Vai viver só de tapa-buracos? Não tem como, né? A gente trabalha ali, faz eles inicialmente para a pessoa conseguir se acalmar, para conseguir lidar depois com de fato de onde que vem, com a origem, com a causa, e aí a gente dá o tratamento, o segmento ali dentro da terapia. Então, não só conversamos dentro do consultório. Com certeza. Eu uso bastante também exercícios para ansiedade. Só que, como você falou, eles são uma bengala, né? A pessoa pode usar a vida toda? Pode, mas ela não pode só depender disso. Ela tem que conhecer melhor essa ansiedade. Às vezes é difícil a gente encarar algumas coisas de frente, mas é preciso para que aquelas coisas não te assombrem por toda a vida, né? Exatamente. Senão você vai varrendo a ansiedade junto com diversas outras questões que ajudaram a trazer lá à tona para debaixo do tapete, e o tapete vai ficando tão alto, que daqui a pouco você não consegue sair de casa. Então, assim, é importante lidar de frente com algumas coisas. E a terapia, ela proporciona um lugar seguro para isso, né? Um lugar de suporte, de acolhimento. Não é você chegar, lidar de frente com a ansiedade e sair de lá sem saber o que fazer, desesperado. Não, você tem um suporte ali, você tem um acolhimento para que esse caminho seja o menos doloroso possível, porque vai ser doloroso algumas vezes. Com Não é certeza. só flores, autoconhecimento não são só flores, não. O caminho é doloroso, sim, mas é importante que seja também, algumas vezes, né? Os exercícios são realmente assim só para aquele momento de crise, né? Quando a pessoa está em crise, ela faz ali aquele exercício para, né, dar uma abaixada Sim. ali no que Uhum. ele está sentindo, né? E eu acho importante dizer também que a pessoa que procura a terapia, ela tem que estar aberta,
né? Eu já tive casos de pessoas ansiosas e que não entravam em contato, sabe? Não se permitiam. E ficavam ali naquele Na fuga looping ali, constante. e isso, uma fuga constante, e assim, sem deixar entrar, né? E aí você quer ajudar, mas você não consegue. É. Importante. A Ana Luísa até trouxe, né, anteriormente, de casos em que há um ganho a curto prazo e um dano a longo prazo. O caso da fuga e da esquiva, que a Luciana acabou de trazer, se encaixa nisso também. Porque a fuga e a esquiva, elas dão a impressão de que você está tendo um ganho, você não vai precisar encarar aquilo de frente naquele momento. Isso aparenta ser um ganho a curto prazo, mas a longo prazo não há uma resolução. Então, você vai se deparar cada vez mais com as situações, né? E sobre fuga e esquiva, sim, eu tenho uma experiência grande de causa mesmo, porque eu sou uma pessoa que eu já usei muito da fuga e da esquiva para fugir de emoções não desejáveis. Eu sei o que isso causa a longo prazo, o que isso me trouxe depois. Então, mais uma das coisas que a terapia trouxe, né? Me trouxe de aprendizado. Não adiantava, eu gastava muito mais energia fugindo, não entrando em contato, me esquivando de situações e emoções que, para mim, na minha cabeça, eram ruins, mas isso não me levou a lugar nenhum. Aliás, o contrário, me levou para lugares que eu não queria estar. Então, às vezes, lidar de frente é difícil, mas é o necessário. Sim, é igual você trouxe, né, anteriormente, que às vezes ali o processo não vai ser legal, não vai ser bom, vai doer, vai ter hora que a gente vai querer, né, jogar tudo pro alto, mas é um processo, então é lembrar que é passageiro, que o resultado que esse processo vai me trazer, ele sim vai ser bom, ele sim vai ser reconfortante, vai ser incrível, vai ser muito sensacional, assim, não é falar que, nossa, a terapia vai acabar com a sua ansiedade, não. Mas a terapia vai me dar suporte, apoio, técnica, conhecimento, sabedoria o suficiente para que eu consiga lidar com a minha ansiedade, para que ela não me domine mais, e sim que eu domine ela, né? Essa é a diferença. A qualidade de vida que eu não tinha anteriormente, eu vou começar a ter agora. E como é maravilhoso ter uma qualidade de vida, né? Como é maravilhoso não viver refém de um sentimento. Porque é justamente isso, quando você convive com a ansiedade sem conhecer, né? Sem se tratar. Você vira refém dela. Você tem que fazer o que ela te permite que você faça, e não o contrário. Exatamente isso. E como a Lu trouxe também, teve uma paciente que conversando com ela me falou assim, não, eu já tive sim terapia antes, mas essa é a primeira vez que eu entro num processo psicoterapêutico, porque é diferente. É diferente estar aberto, como a Lu falou, estar dentro do processo do que estar em terapia. A gente sabe que hoje algumas pessoas até acham legal falar que está em terapia. Mas será que é mesmo? Será que essa pessoa se abriu para o processo? Será que ela cutucou coisas da vida dela que precisavam ser cutucadas? Então, há essa diferença. Eu estou em terapia ou eu estou dentro do processo? Eu me faço e me faço e me desfaço, me conheço, me reconheço dentro desse processo. Porque é isso que vai me dar ferramentas, como a Ana Luísa disse. Isso que vai me dar ferramentas para lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as situações que a vida me traz, né? E aí eu, pelo menos, né, como psicóloga, quando esse tipo de coisa acontece, eu fico me sentindo uma fraude, porque fica parecendo que eu não estou conseguindo fazer, né, o certo, né, fazer o meu trabalho. E, na verdade, né, não é uma via de mão dupla, né? Eu dou, mas o meu paciente também tem que me dar, né? Se só eu vou ali dando e ele recebendo sem a troca,
nada acontece, né? Sim. Eu sofro um pouco com isso. Não está sozinha, estamos juntos. Mas uma coisa que eu aprendi com a clínica, com as supervisões, né, e com a demanda mesmo, é que é o que você trouxe. A terapia, ela é muito mais sobre o paciente, aliás, ela é sobre o paciente e não é sobre o psicólogo, né? Então, uma coisa que eu aprendi nesse momento, né, há um tempo já, é que quando o paciente chega para a primeira sessão, né, quando eu já estou ali falando sobre o contrato, como funciona para ele, eu já falo. E outra coisa, se você não participar, não vai Não ter tem como. resultado, não tem o porquê. Inclusive, você vai estar me dando dinheiro de graça, porque você não vai estar tendo resultado à toa, e eu vou estar aqui fazendo a minha parte. Mas Exato. então eu falo que é tipo assim, 60% você, 40% eu. Eu sozinha não faço nada, porque na verdade a vida é sua. Claro que eu vou te auxiliar em bastante coisa, mas é se você me permitir. Se você não me permite, eu posso estar lá falando 1 milhão de técnicas, tentando 1 milhão de jeitos, tal. Se você se permanece aqui fechado, fechado você vai continuar. E a mudança, né, ela só acontece quando a pessoa quer. Não adianta eu querer, a mãe querer, a esposa querer, o filho. Não. É só se a pessoa quiser. Uhum. Sim, e a gente não pode esquecer também que, enquanto psicólogas, a gente sabe bem disso, que a pessoa funciona em terapia como ela funciona na vida. Então, esse é um feedback que eu dou quando chega aquela pessoa que, ao decorrer do processo, eu percebo que está um pouco mais fechada, que está em fuga, eu dou esse feedback. Eu falo, olha, fulano, eu estou percebendo que você está se fechando. E eu fico me perguntando se é dessa forma que você está se comportando na sua vida também. Se você está tendo esse fechamento também. Porque é um encontro. É claro que diz respeito à vida do paciente, mas é um encontro. Eu não posso abrir o diálogo, o caminho do diálogo só está aberto, na verdade, se tiverem as duas mãos, né? Não adianta eu falar, eu me dispor e a pessoa que está lá não se dispor também, né? Não vai trazer, pode até trazer alguns ganhos, não vou dizer que não vá trazer, ela pode até pegar, assim, uma ferramenta ou outra, mas não vai estar realmente num processo psicoterapêutico, ela não vai se abrir para as coisas maravilhosas e dolorosas, algumas também, que a terapia traz, né? Exatamente. Acho que seria legal a gente compartilhar, né? Algumas técnicas que a gente. Eu falo nem as que eu uso em consultório, mas as que eu uso para mim mesmo. Uma que me ajuda demais é tentar transformar, né, pensamentos sabotadores em pensamentos adaptativos, né? Então, tipo assim, às vezes eu tenho uma coisa, sei lá, uma palestra, né? Que é uma coisa que mexe comigo, que é falar em público. E aí eu fico pensando, meu Deus, eu tenho conteúdo, eu vou dar conta, né? Eu vou ser capaz. E aí eu me adapto com o pensamento de tipo assim, não, eu tenho conteúdo sim porque eu estudei. Eu já fiz isso outras vezes, então sim, eu tenho capacidade. Posso estar com medo, mas eu vou conseguir. Então eu tento adaptar ali da maneira que fica fazendo mais sentido para mim, né? Eu acho que usando um pouco ali da abordagem de vocês é trazer mais para o aqui, para o agora, né? Trazer para a realidade, porque aí eu me adapto e vejo que na verdade o que eu estou pensando, né? Nada mais era do que suposições, sempre negativas, claro, e que aí, ao invés de eu ficar pensando só nessas posições, eu trabalho elas e trago para o adaptativo, para o real, e aí eu trabalho com a realidade de fato, né? Então fica menos difícil, né, de eu lidar com aquela situação, porque é muito fácil, mas não vai ficar, não. Mas o medo, né, do receio de poder acontecer uma coisa que, na verdade, só aconteceu na minha cabeça, que eu criei, ele diminui. E isso me ajuda bastante. Muito legal. Eu sempre passo esse exercício junto a outros também para os Sim. pacientes. Uma que eu uso bastante, uso no meu dia a dia, é a famosa mindfulness, que é atenção plena. E, na minha percepção, é uma técnica para todo mundo diante da sociedade que a gente vive hoje.
porque é tudo tão corrido, tudo tão no automático, comer vendo televisão, ou então comer nos seus 15 minutos de almoço, escovar o dente correndo, tomar banho correndo. Então, eu tento ter aquele momento para mim, assim. Enquanto eu tomo banho, eu sinto a água caindo no meu corpo, aquela coisa bem assim mesmo. Tento prestar atenção enquanto eu estou comendo, uma coisa que eu tenho feito bastante. É comer, mesmo que às vezes eu coma sozinha, às vezes minha mãe não está em casa. Então, eu como sozinha, sentada à mesa, prestando atenção no que eu estou comendo. Demora um tempo para comer ali, não como engolindo a comida na frente da televisão. E é em pequenas coisas, assim. E é difícil no começo, assim. Você vai escovar os dentes e algo que você faria em 2 minutos, você faz em 5, porque você está prestando atenção no que você está fazendo. E é exatamente isso. Isso traz uma calma para mim, assim. E para quem faz, geralmente, uma tranquilidade de fazer as coisas com calma e prestando realmente atenção, com atenção plena naquilo que você está fazendo. E não escovando o dente porque tá e pensando, meu Deus, estou atrasada, vou chegar no consultório correndo, aí chegar lá eu tenho que assinar a ficha de presença. Não. Então, me acalma. Essa é a que eu mais uso, sem sombra de dúvidas, todos os dias. Eu gosto Muito muito bom. da respiração. Ai, A respiração adoro. me relaxa, as técnicas de respiração, né? Do inspirar, segurar um pouco, alguns segundos, soltar lentamente, fazer repetidas vezes isso, até se sentir um pouco mais calmo. Para mim, isso funciona muito. Para Para mim dormir, também. para tudo, assim, me relaxa de uma forma maravilhosa. Eu Sim, eu uso também gosto. principalmente quando eu tô com um pouco mais de dificuldade de dormir, assim, se eu tô um pouco mais estressada ou mais ansiosa, eu uso muito também a respiração e me ajuda tanto que, assim, na quarta eu já tô extremamente relaxada, já dormindo praticamente. Eu também uso bastante na hora de dormir, né? E essas, assim, são algumas das milhares de técnicas, né, que a gente pode utilizar, fora o que a gente já pode fazer no nosso dia a dia, não só por conta da ansiedade, mas para melhorar nossa qualidade de vida, né, nosso bem-estar. A atividade física, né, que é uma coisa que a gente já falou aqui, né, a alimentação saudável, a higiene do sono, né? O respeito sobre os seus limites, tudo isso vai te auxiliar tanto com a ansiedade quanto na sua qualidade de vida, né? Então, é algo que a gente precisa fazer para sempre, não é só quando estiver em crise, né? A gente trabalha com a prevenção, né? Não é esperar acontecer. Então, esse Exato. tipo de hábito, né, que a gente vai criando, é justamente para evitar. Não que isso signifique que se você faz isso, você não vai ter, mas com certeza, talvez tenha em um grau menor, talvez seja um pouco mais fácil de depois, quando você conseguir lidar com a ansiedade ou com qualquer outro problema, né? Então, que são hábitos fundamentais, né, para você ter no seu dia a dia ali, para você ter na sua vida. Sim, sabe o que eu percebo, assim, na vivência na clínica? Que as pessoas geralmente não põem fé nos hábitos. É como se fosse assim, só fazer a higiene do sono não vai tirar a minha insônia. Às vezes não tira mesmo, gente. Às vezes o buraco é um pouco mais embaixo. Mas na maioria das vezes, na minha vivência, comer direito, se exercitar e fazer a higiene do sono, melhora assim. É claro que não tenho dados, mas melhora num grau alto, sabe? Você se exercitar, você gasta aquela energia de sobra que vai te atrapalhar lá na sua noite do sono. Enquanto você está mexendo no celular ou vendo televisão, seus níveis de dopamina e de cortisol ainda estão altos. Então, para quê? Fazer com que esses hormônios sejam liberados justo na hora do sono, que era para você estar se acalmando, você está se estressando. Não, vamos tirar. Então, as pessoas geralmente não põem fé em hábitos. Elas falam, gente, só fazer isso não vai
tirar essa coisa que está me trazendo esse mal-estar. Mas vai sim, a maioria das vezes vai. E se não tira, ajuda num grau que melhora a vida, Sim, né? exatamente. Acho que então é isso, gente. O que vocês acham? Concordo, Acho acho que que a a gente gente... Pode falar. falou bastante, né, sobre o assunto. Acho assim que trouxe luz para as pessoas, sim. E sempre procurar mais, né? Saber mais e quem tiver precisando procurar ajuda. Sim, né? É uma coisa que eu sempre falo, conhecimento é poder, né? Então, aquilo que você adquire, ninguém vai te tirar. Então, e hoje em dia, o quanto tá fácil o acesso ao conhecimento, né? Então, vamos aproveitar disso. E é igual a Luciane falou, né? Se precisar, não tenha receio de pedir ajuda, né? Inclusive, para mim, isso é um sinônimo de ser o tanto que você é forte, corajoso. Você Corajoso. conseguiu perceber que você precisa da ajuda e foi atrás. E, inclusive, estamos aqui, né, para auxiliar todos vocês. E caso vocês precisem, caso se interessem, caso queiram tirar dúvidas do funcionamento de terapia, como funciona tal, as três estão à disposição de todos vocês para entrar em contato e a gente vai tentar ao máximo solucionar e resolver todas essas dúvidas que vocês nos trouxerem. Sim, Isso. a ansiedade é um tema que rende, né? A gente nem falou tudo. É uma coisa que eu sempre gosto de associar, que é a sociedade atual. Eu acho que isso dá um episódio só sobre isso, só sobre Com redes certeza. sociais e ansiedade. Mas procure ajuda. Se você está com um nível mais disfuncional da ansiedade ou convive com uma pessoa que esteja, procure ajuda. Não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário, como a Ana falou. Eu sempre falo para os meus clientes aqui na clínica que estar em terapia exige muita coragem. É muito difícil sair cutucando as coisas que a gente deixa para trás e as situações que vão aparecendo. É muito mais fácil passar por elas no automático. Então, é algo que exige coragem. Procure ajuda, não é fraqueza, não é falta de controle, não é nada disso. E qualquer Exatamente. coisa, estamos aqui à disposição, gente. Sim. Até a próxima. Então tá, beijo meninas, até a próxima, foi ótimo. Tchau.